estou aguardando essa turma, então, pelo jeito vai ser 9h30, que são vocês, né? Quinta, não é suficiências. Aí vai dar certo. Se for 9h30, vai dar certinho. Porque uma hora eu preciso de matemática. Oi, Kátia. Oi, Gi. Mas não mudarem nada. Tá me ouvindo bem? Tô, e você, tá me ouvindo bem? Vai ser das 9h30 às 11h. Aí a gente consegue. Boa noite, Kátia, Gisele. Oi, Camacho, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. A Kátia também. Pelo jeito tá frio em São Paulo, hein? A Kátia tá toda em casa. Vocês estão cheios de Tá casaco aí? frio aqui. Oi? Tá bem frio hein? aqui. Aqui tá frio, mas nem tanto. Aqui tá frio. Ferraz. Também, viu? Ô, Gi, Aqui também. então, eu mandei no grupo, né? Eu começo, aí eu paro, você apresenta a Pepe, aí eu apresento a Vera e a Kátia e começa, certo? Ó, a gente já tá ao vivo, tá? Então, tudo que nós falarmos aqui já vai ficar gravado ao vivo. Não pode ser muito longo. Não, A outra é 1h36, vamos, a gente termina às 8h. Mas as forinhas acontecem, faz parte. Sim. Não, assim, eu faço a apresentação inicial, né? Aí depois você introduz a Kátia e a Vera e fala um pouco sobre o ensino de ciências antes, né? Mas acho que é isso. Tá bom. Vamos aguardar a Vera. Ela ainda não entrou. Estamos aguardando. Beleza. Deixa eu ver. O link da transmissão não está funcionando. Eu vou sair um pouco. Deixa eu ver aqui o link da transmissão da Pepe. A Vera já entrou. A Vera entrou? Já. A Vera está na reunião já. Então Escuta, vamos professora. começar? Nós já estamos ao vivo? Vamos. Já estamos. Vocês conseguem enxergar quantas pessoas estão nos vendo no olhinho na parte de cima? Eu enxergo isso. Acho que é só você, eu não enxergo. Só você. A Miriam está participando aqui. Eu não enxergo. A Miriam está assistindo. A Miriam já assistiu, ótimo. Nós estamos com 5 pessoas linkadas à nossa live até agora. Então, nós podemos já começar, né? Sim. Por causa do horário. Vera, você consegue me ouvir? Ela está mutada. Acho que sim. Ela tem que abrir o microfone. Ouço muito bem, Gi. Que bom. Então tá bom. Então eu vou começar essa live dizendo boa noite para todos e todas. Gratidão pela participação das pessoas que estão ao vivo. Quem não me conhece, meu nome é Gisele, sou professora de língua portuguesa e inglês, pós-graduanda em tradução e linguística,
membro fundadora da APEP e coordenadora local na cidade de Jundiaí, do Pint of Science, que é o maior festival de divulgação científica do mundo. Bom, essa é a nossa segunda live da semana, né? A ideia é fazer uma live toda quarta-feira, no horário das 7 horas da noite, e a ideia é promover a comunicação com os nossos sócios e comunidade escolar e todos que acompanham a APEP. Lembrando, quem puderem colocar a hashtag APEP em casa, é bem legal, porque daí ajuda na divulgação, tá bom? Mas vamos aos recadinhos, né? Talvez nós tenhamos algumas pessoas que não conhecem o trabalho que a APEP faz, mas nós somos uma associação de professores de escola pública. A associação ela foi fundada em 2016, por professores que se reuniam a partir do encontro USP-Escola. É uma organização profissional não sindical e apartidária e sem fins lucrativos, tá? E o que a APEP faz? A APEP hoje ela promove uma série de atividades bem legais voltada à formação continuada do professor de escola pública. E hoje nós temos algumas atividades de formação continuada de professores de conhecimento. Esses cursos podem ser ofertados a convite das diretorias de ensino e de escolas públicas interessadas. Quem tiver curiosidade ou quem se interessar, acessa o nosso site. Na página do Facebook tem um link para o nosso site. Lá tem toda a lista dos cursos. Interessante. A Gi parou? Tá travado. Travado, né? Acho que talvez a gente possa falar, então. Vamos entrar, né? Então, a Pepe, ela estava falando sobre o que é o curso de formação da APEP, que ele acontece, né? Ele acontece mensalmente, a gente tem encontro no segundo sábado, alguns sábados, e também damos cursos e tem a questão da organização do encontro USP-Escola. Quem quiser mais informação, a gente tem o site da APEP, e também aqui no Face também a gente divulga muito, né? Então, ela é uma associação não sindical, que ela vai se preocupar muito, nós se preocupamos muito com a formação do professor, né? Com a atuação do professor em sala de aula, o quanto a gente pode colaborar e aprender junto para fortalecer a atuação do professor. Então, ela não tem vínculo com o partido político, não tem vínculo com o sindicato nenhum, porque o sindicato já tem papel grande para trabalhar com as questões do professor. A nossa questão é muito focada em formação do professor, essa é a nossa ideia. Então, essas lives, devido ao que nós estamos sofrendo no momento, é uma forma que nós encontramos para poder estar divulgando o nosso trabalho, aí também para estar divulgando a questão da formação, e também tem a live às quartas-feiras, e os textos do debate em escola na segunda-feira também. São textos muito bons. Vera? Talvez para completar, né, você focou a questão da formação, mas tem um outro aspecto, quer dizer, que está ligado à formação, que é
promover a rede de professores com a ideia de autonomia dos professores, de que professores, assim como a academia, têm conhecimento, né, podem produzir materiais, podem produzir pesquisa, enfim, a busca da APEP é para que os professores alcancem uma posição na definição, né, de políticas públicas, seja dentro da escola, seja a nível maior, que eles atualmente não têm e que nós acreditamos que os professores devem ter. Acho que a Gi voltou, se a Gi quiser continuar os recados. Você está aí, Gi? A gente falou um pouquinho sobre a PEP. Nós já começamos a falar. Entrei, mas pode continuar. Bom, eu acho que a apresentação inicial está bom. Acho que aí Camacho pode falar, Camacho, nos apresentar. Boa noite. Eu sou Antônio Carlos Duarte Camacho, eu sou residente aqui em Marília, sou professor de Química da rede pública, né? Sou mestre em comunicação pela Universidade de Marília e membro da PEP também, tá? Então, hoje, como a Gisele já falou, nós vamos começar a nossa terceira live, né? E hoje nós vamos bater um papo com a professora doutora Vera Henriques, que é professora do Instituto de Física e hoje mesmo é primeira secretária da PEP, e a professora Kátia Regina Varela, que é mestranda na Universidade ABC, professora de Química e Física também do Estado, né? E atualmente a Kátia é presidente da PEP. E para a gente começar nosso bate-papo, como nosso tema é fazendo ciência, né? Ciência em casa, vou começar perguntando para a professora Vera como é que deve ser aprender ciências em casa, ciências com as mãos, com a mente, com brincadeiras, em tempo de pandemia do Covid. Ou só agora, nesse momento, que a gente pode aprender a ciência assim, né? Então, essa seria a primeira pergunta, para depois a gente bater um papo e a professora Kátia falar. Obrigada, Camacho, pela apresentação. Boa noite a todos, todas e todos. Eu já falei, mas esqueci de dar boa noite. A gente está aprendendo a fazer live. E, então, na verdade, né, o aprender com mãos e mentes é uma fala que a gente faz, é um termo que a gente usa, uma expressão que a gente usa para falar do aprendizado de ciências em geral, não só em casa. É que na atual situação muito difícil que estamos todos vivendo, em que também as crianças e jovens estão em casa, né, a gente quis introduzir esse assunto adicional, com o qual a gente já vem trabalhando um pouco, na verdade, até antes da pandemia. Então, o que é ciências com mãos e mentes, né? Então, eu começaria, quando a gente pensa em ensinar ciências, a gente deve pensar no que é fazer ciências, né? Quem faz ciência, o que faz, né? Para a gente pensar, então, como a gente deve ensinar. Então, o atual cientista, o antigo filósofo da natureza, um dos ingredientes fundamentais é a observação, né? Então, ele observa fenômenos da natureza, objetos, instrumentos, atualmente a questão né, muita coisa da tecnologia. Ele observa de novo, pensa sobre aquilo, registra, tem um caderninho para desenhar coisas que ele vê, anotar. Ele pensa sobre relações entre as coisas que ele vê, né? E faz hipóteses, brinca com essas hipóteses, brinca também experimentando essas hipóteses, se não for um experimento astronômico ou um experimento impossível de fazer em casa, né? E, então, uma das características do fazer ciência, as duas que eu quero chamar muita atenção, né, e que eu acho que a gente valoriza muito, é observação e experimentação, né, observação e experimentação, e a livre imaginação, para pensar relações entre coisas que você está observando. A ideia de que é assim que a gente deve trabalhar o ensino de ciências na escola, eu, na verdade, tenho
quase 40 anos de ensino na universidade, mas atuei também em escola durante quase 10 anos, né, no ensino fundamental e médio, e eu construí para mim essa ideia de que é fundamental esse trabalho com a observação e experimentação, e também com a questão das hipóteses. Mas essa ideia não é só minha, né? Eu encontrei fundamentação teórica num estudo muito detalhado, bastante consistente, que eu considero, que é uma análise de muitos trabalhos de pedagogia, de psicologia da educação, de ciências cognitivas, de neurologia, até antropologia e filosofia, que mostram que a forma mais eficiente de você aprender em geral, não apenas ciências, é se você cria na sua sala de aula um ambiente como é o ambiente do pesquisador. É claro que ele não vai ter aparelhos sofisticados, aliás, não vai ter aparelhos, mas várias das características do pesquisador é possível desenvolver em sala de aula. Né? E aí se pensa bem, mas isso na escola pública ou na escola onde eu não tenho essa possibilidade, o que a gente pensa, né, a Kátia e alguns outros professores da escola pública que trabalhamos juntos, que são o Carlos Marcelo, professor de filosofia, o Cleiton, de física, a Miriam, de física e matemática, e a gente tem oferecido cursos, como a Kátia disse, nos encontros USP Escola, é que dá para fazer isso, sim, na escola, só que a gente não está habituado, né? Toda escola tem um pátio, deve ter uma terra, nem que seja um pedacinho de terra, dá para olhar a terra, as pedrinhas, os bichinhos que andam ali. Se não tiver uma árvore, deve ter um matinho, né? Dá para olhar a forma das folhas, recolher, desenhar, pensar por que tal folha é assim, tal folha é assada, mais longa, mais áspera. Tudo isso faz parte de observar, registrar e depois fazer hipóteses também, né? Olhar para o céu. Eu gosto muito de dar um exemplo, que eu acho que ele é muito forte, que a gente trabalha o sistema solar e o movimento da Terra em torno do Sol desde o Fundamental 1, né? Sei lá, terceiro, quarto ano, retoma depois do Fundamental 2, no ensino médio, e não sai lá fora, né? Na maioria dos casos, não vai lá fora olhar o Sol, por onde ele passa, ou seus efeitos de sombra, né? Então, além de não precisar de nenhum equipamento sofisticado para fazer observação e fazer experimentação, por exemplo, experimentação, no caso desse caso que eu mencionei, seria observar a sombra do Sol ao longo do dia, né, ao longo do ano, né? Mas existem também outros instrumentos, e eu trouxe aqui uma vela só para simbolizar um instrumento fantástico para a experiência, né? A vela, você pode brincar com a vela, com um prato de água, com um copo de vidro. Tá? Nós demos, né, a Kátia acho que vai falar depois, um curso baseado num livro do Faraday. O Faraday é um físico, químico, que foi responsável por desenvolver a transformação de energia elétrica, né, a geração de energia elétrica. Então, todas as nossas hidrelétricas e termoelétricas, enfim, a geração de energia é feita, ou nuclear, é feita a partir daquilo que Faraday estabeleceu, né? E Faraday tinha um hábito, que, aliás, outros pesquisadores na Inglaterra tinham, que é muito interessante, de fazer cursos públicos, palestras públicas. Então, ele fez um curso sobre a história de uma vela, que parece, então, restrito, mas olha só, ele dizia que na vela você tem, ele é de antes da energia nuclear, que você tem todas as leis do universo funcionando, né? Você tem as transições de fase, a evaporação, você tem as reações químicas, você tem a ótica, que você pode falar aqui de estrelas, e por que a gente sabe que cor são as estrelas,
a gente pode falar das reações químicas da combustão e da respiração, né? Então, num único instrumento, que é uma vela, e algumas coisas a mais, como alguns vidros, uns tubos, né? Coisas muito simples, você pode falar de toda a ciência desenvolvida até o século XIX, e aí você agrega aquilo que a gente conhece hoje, né? Bom, isso é, então, em relação ao mãos na massa. Desculpa, mãos e mentes, né? Mãos, vou apagar minha vela, mãos para mexer com as coisas e mente para olhar e para pensar, soltar a imaginação. Ah, será que isso tem relação com aquilo, né? E, agora, uma coisa que também é uma questão sempre é que nós, professores de ciências, não tivemos formação nessa direção, né? A nossa formação, bom, a formação do professor de ciências no Brasil, ela é muito fragmentada, porque para o ensino infantil nem tem a formação, para o ensino fundamental, infantil e fundamental 1, né? E o fundamental 2, em geral, são especialistas ou em química, biologia ou em física, né? Existem poucos cursos de licenciatura em ciências, são cursos mais novos. E, então, além dessa fragmentação, que não integra química, física e biologia e outras coisas, né, geologia, ciência da atmosfera, tudo isso faz parte do conhecimento científico, né, e a nossa formação é muito fragmentada, muito difícil e, além disso, baseada muito na teoria, naquilo que está escrito nos livros, e muito pouco experimentação. Acho que um ponto importante, quando eu falo de experimentação, é que, muitas vezes, a experimentação é utilizada nos cursos de formação para verificar uma lei. Quando eu verifico uma lei, eu já sei qual é a lei. Alguém trabalhou, muitos, né, ao longo, às vezes, de séculos, às vezes de décadas, estabeleceu alguma coisa, e eu quero levar meus estudantes só para verificar que isso é verdade. Isso não tem muita graça, né? O que tem muito mais graça é eu fazer um experimento que pode ser simples, né? Sei lá, com ímãs de geladeira, e aí brincar com isso e fazer perguntas, e dar liberdade aos meus estudantes, às minhas estudantes, para perguntar, mas e se eu fizer isso? O que acontece, né? Quando a gente dá liberdade aos estudantes, jovens ou crianças, as perguntas são muito interessantes. Eu tenho quase 70 anos e até hoje eu aprendo com essas perguntas, porque a gente nunca pensou sobre tudo, né? Então, a questão da formação, né, o que a gente diz é que, para conseguir ensinar com essa liberdade, dando essa liberdade de pensamento para os estudantes, a gente tem que se reinventar, o que é custoso, não é um processo simples, mas pensar que o conhecimento que a gente tem, ele deve nos permitir sair na rua e observar a sombra, o som, a luminosidade, efeitos que a gente vê na janela, efeitos de refração, efeitos de dispersão, e perceber e pensar neles com o conhecimento que a gente tem, né? E isso isso é um esforço. Vou tentar observar as coisas e relacionar com os conhecimentos que eu tenho e que eu ensino a partir do livro, a partir da apostila, como se a autoridade total estivesse na apostila ou no livro. Claro que lá tem muito conhecimento, mas se eu quero que o meu estudante, a minha estudante, pense livremente, seja capaz de fazer hipóteses, eu preciso também fazer isso, né? Então, eu tenho que me rever, me questionar, me dar essa liberdade de pensar, que muitas vezes, eu vou contar só um caso, acho que o Camacho, não sei, você tem que me falar o tempo, que eu não sei, que o Camacho... eu vou dar um exemplo que até aconteceu entre nós, né? A gente estava preparando um curso sobre calor e transformações envolvendo o calor, e a gente começou a pensar sobre a nossa sensação térmica de frio e calor.
que está relacionada com a transferência de calor entre o nosso corpo e o meio, e a diferença de temperatura, mas a relação não é completamente direta. E quando a gente começou a pensar nisso, todo mundo correu para o Google para ver se achava uma resposta. O que eu digo, gente, o que eu penso, né, que a gente precisa fazer é confia no seu conhecimento primeiro. Tenta pensar se você consegue achar uma resposta, fazer uma hipótese, antes de ir ver o que outros pensaram. Porque essa é a liberdade de pensamento. É você, será que o que eu sei me permite dar uma resposta? Pode ser que eu tenha uma resposta errada. E claro que depois eu vou ver o que outros pensaram, outros falaram, né? Mas essa liberdade é essencial para que eu, depois, na sala de aula, também seja capaz de dar essa liberdade para os meus estudantes, sem medo de que eles falem algo errado, entre aspas, né? E eles vão pensar, eles vão discutir entre si. E eles têm essa capacidade, quando a gente pode fazer isso, é impressionante o retorno que a gente tem. Mas quem pode falar muito melhor sobre o que acontece na sala de aula, e aí incluir, talvez, em casa, também posso falar sobre isso depois, mais um pouco, acho que é a Kátia, que está na escola há muitos anos, tem várias turmas, e turmas entusiasmadas, que eu tenho algum contato com eles em alguns momentos, né, Kátia? Olá, boa noite, eu sou a professora Kátia, como o Camacho já apresentou, dou aula de Química e Física, né? E aí eu queria ver a Kátia, desculpa, só para aproveitar a sua fala... Eu acho Oi? que... Então, Oi, Gi. Gi, só aproveitar aqui que a Ana e o Cláudio estão comentando... Não, acho que o que eu ia falar, o do Cláudio. Acho que a Kátia poderia começar. Eu acho que está travando da Gia. Acho que podia continuar. Desculpa. Então, a Gi saiu, eu só ia comentar aqui que a Ana Brandão e o Wilson, eles fizeram alguns comentários para ajudar você, ajudar não, para comentar e você continuar, Kátia. Educação com graça e diversão, né? E tudo isso que a professora Vera falou, tornar o ensino de ciências mais prazeroso, reconhecendo sempre o protagonismo da criança, né? E eu também coloco mais um ponto, Kátia, para você discutir em cima da fala da professora Vera, a gente debater, da experimentação com o roteiro pronto, né? Aquele roteiro pronto que a gente já sabe que vai dar e o medo do erro. Então, acho que é um pouquinho disso aí que a professora comentou. Então, agora com você, Kátia. Então, como a senhora Vera falou, eu já tenho mais de 25 anos de atuação em classe, né? Então, nós começamos a nossa educação na formação para ser professor, foi aquela formação, não vou dizer tradicional, né? Você tem que ficar um aluno atrás do outro, o professor, ele é o detentor do saber. Porém, quando o professor entra na sala de aula, eu acho que uma coisa importante é pensar qual é o meu papel, o que os meus alunos realmente estão aprendendo? Será que eles estão aprendendo? Então, aí, quando o professor e o que eu estou ensinando vai ser útil de algum jeito na vida dele? Então, quando o professor começa a se questionar, ele começa a perceber que faltam alguns elementos que não está no livro, que não está naqueles planos prontos, que não está no roteiro de experimentação pronta, né, que o Camacho comentou. De repente, você tem lá toda uma experimentação pronta para poder fazer a densidade, né? Então, mas será que isso vai... será que isso vai chamar a atenção do aluno? Será que ele consegue depois pegar esse conceito e levar para a vida dele e ter essa autonomia? Então, quando a gente começa a se pensar nisso, é que a gente começa a ver as formações, correr atrás, estudar, ver novas maneiras. Aí é que a gente vai começar a tratar elementos que possa colaborar com esse ensino
que pode ser até mais divertido, que nem foi comentado nas perguntas. Eu lembro que a gente faz, eu e a Vera, a gente faz desde 2006, 2007, várias experimentações em sala de aula, né? Assim, várias atividades em salas de aula. E o que é divertido? É divertido quando o aluno ele aprende, ele consegue levar isso ou para a sala de aula. Ontem eu mostrei para a Vera, que a gente está fazendo umas atividades em casa, que os alunos têm que tirar foto com o celular da observação do céu. Teve aluno que ele parou, nossa, professor, o Cruzeiro do Sul é igualzinho que está no livro. Ele nunca tinha visto a lua de dia. Ele não sabia nem quando nasceu o sol. Então, o prazer dos comentários dele. Então, realmente, mas para que serve o Cruzeiro do Sul? Né? Qual a função disso? Aí você começar a debater com os alunos, começar a ter esse aprendizado. Então, uma coisa importante que a Vera comentou, que a gente também já trabalhou, a vela. Então, você tem esse livro aqui, ó, dá para vocês verem direito, do Faraday, né, a história química de uma vela, depois da matéria. Esse livro ele é muito bom. E com esse livro, eles têm as conferências, e as conferências, elas são importantes porque são experimentos aonde não preciso de um laboratório, eu não tenho um roteiro, pegar 10, não tem isso. Você tem um objeto que é do cotidiano, que é uma vela, e aí, a partir desse objeto, você vai ver a química, a física, a biologia, o universo. Então, você chegar para o seu aluno e falar assim, em vez de você estar lá no livro, pregar o conteúdo de transformações químicas, você fazer, qual é o chá que a sua avó faz para quando você está com dor de cabeça? Qual é o chá que a sua avó tem? Qual é a receita de família que tem? E através dessa receita de família, você pode ensinar a química, através das transformações químicas, você pode, através do cozimento do ovo, ver que a massa farinheira é de um jeito, depois... Por que tem que botar fermento no bolo? Por que eu tenho que colocar o bolo para assar no forno? Então, são coisas que a gente pode estar trazendo para o aluno para estar aprendendo em sala de aula, que funciona. Porém, são muitos os obstáculos, né? Então, os obstáculos são, primeiro, que você tem que romper com toda essa sua tradição. Segundo, que você tem muitos na escola que já estão acostumados, que os alunos, até os alunos estão acostumados. Então, até envolver os alunos e mostrar para ele qual a importância, aí ele começa a ver o prazer em aprender. E quando a gente fala do prazer de aprender, é essa profundidade no aprendizado, né? Então, por exemplo, se você vai aprender sobre cozinhar um ovo, né? Vamos usar um ovo, então, por que a gema mudou de cor? Por que a cara? Então, você explicar essa mudança, né, de substâncias, novas construções. Quando você leva o aluno, por exemplo, para medir a sombra, lá, de uma árvore que tem na sua escola, da caixa d'água, toda escola tem uma caixa d'água. Então, você lá e levar o aluno para medir a sombra da caixa d'água, ele acha isso, ele consegue fazer, consegue adaptar e sente-se prazer em fazer aquilo. Aí você envolve matemática, você envolve a física, você envolve português, você envolve a biologia. Então, tudo isso são coisas que a gente pode estar aprofundando quando você faz essa prática da ciência. Por isso que chama mãos e mentes. Porque o aluno precisa colocar a mão na massa, fazer o experimento e aprofundar esse conhecimento. Tá? Então, isso é muito legal. Os resultados são realmente positivos. Mas é aquilo, não é coisa fácil, dá um trabalho. Mas a diversão, o aprender, ele fica muito sólido. E começa a ter aquela história que a gente está acostumado, para quem já é do Estado, do aluno crítico, do aluno autônomo. Com isso, ele vai ter confiança e segurança para intervir. Né? Falar, por exemplo, quando ele vai observar a poluição da escola, por exemplo. Nossa, mas está muito poluído, está tendo queimada. Né? Então, ele vê para que tem essa queimada. Então, ele vai atrás, ele começa a interferir. Eu fiz um trabalho uma vez com os alunos
sobre o lixo hospitalar, porque aqui eu moro na rua do hospital. Então, a gente descobriu que o lixo não tinha fez um trabalho, porque a gente descobriu que tanto na feira quanto o lixo hospitalar não tinha um destino certo. Fomos atrás, conversando com a Câmara de Vereadores. Então, isso é o aprender além da sala de aula. E quando a gente aprende além da sala de aula, o aluno se sente importante. Kátia, Cidadão, oi. não, isso que você está falando é muito legal, porque assim, eu como professora de língua portuguesa, eu penso no ensino de ciências, tipo, muito longe, assim, de incorporar, né, isso que você está falando. Então, por exemplo, a gente até tem uma pergunta aqui, como trabalhar com professores de outras disciplinas. Disciplina. Foi aquilo que a gente está comentando. Então, quando esse do lixo, por exemplo, os alunos no final, eles fizeram um boletim informativo, deixaram esse boletim de como cuidar do lixo, quando passava a coleta nos comércios. Então, aí você tem o português, que você vai estar trabalhando, tem a química, que você trabalha essa questão da poluição, da química ambiental, tem a física, que você vai trabalhando as questões de energia, você pode estar trabalhando transformações mecânicas, tem também a biologia, né? Porque a gente vai trabalhar com lixo, questão química, questão do orgânico, então tudo isso, a geografia também, onde você vai estar localizações. Tem história, né, Kátia? Tem história, geografia, a porque eu sociologia, o inglês. Nessa época, todas elas cabem nesse projeto. Nessa época, o professor de história entrou, foi muito centralado, e ele estava falando que lá na época da peste bubônica, quanto deu, um dos problemas que espalhou foi isso, foi a falta de saneamento básico. Hoje, com a pandemia, o que você tem, né? Uma das coisas que nos espalhou isso é a falta de saneamento. Se você não tem água para lavar as mãos, como é que você vai fazer? Então, aí tem um autor muito legal, que eu sou muito fã, né? Que ele fala de uma coisa chamada ecologia de saberes, né? Não sei se vocês vão ver aqui, ó. Boaventura de Souza Santos, tá? Para vocês verem aqui. Ele é muito bom, ele fala justamente disso, que a Vera até comentou na fase inicial. Se eu vou falar de chá, por que a sabedoria do chá da avó não pode ser considerada? Só sabedoria do químico? Só sabedoria do físico? Não, o chá da avó pode ser considerado como conhecimento. Porque os conhecimentos indígenas, os saberes indígenas não podem ser considerados conhecimentos? Por que a secretária do lar, quando ela tem aquelas coisas, o que limpa mais, que limpa menos, não pode ser considerado mais do que o meu, que tem conhecimentos químicos? Eu tenho conhecimentos químicos, mas eu não tenho conhecimento do fazer a limpeza da casa. Então, nesse ponto, que a gente pode estar conversando, né, que essa ecologia de saberes, que é aquilo que a Gisele está perguntando, a questão das disciplinas conversadas. Então, eu não tenho uma caixinha para química, uma caixinha... Peraí, gente, agora acabou a aula de física, a gente entra na aula de português, você apaga tudo que o professor falou. Aí, como é que o aluno vai começar a entender? Né, fazer essa... Aí ele começa a ver... E fica legal quando você faz uma ação dessa... Ai, desculpa. Você fica legal quando você faz uma ação dessa, que você consegue ir 4, 5 professores meio maluco, né? De área diferente. Aí você quer fazer um trabalho legal. Só mais uma indicação ali, que a gente gosta muito, eu, a Vera, a Miriam, o Cleiton, né? Que a gente usa muito esse livro aqui, ó. Como as pessoas aprendem, tá? Esse que era o livro que eu falei. Que a gente pode muito bem aprofundar. Então, de repente, o que é importante a gente ensinar? Realmente, será que realmente aprendendo? Né? Então, isso é muito legal, para chegar nessa autonomia do aprendizado. Então, tá bem, né? Professora, tem mais alguma? Depois acho que vamos disponibilizar essas indicações no Face da PEP, no site da associação, né?
Mas em cima do que vocês têm falado, assim, essa questão das disciplinas serem separadas, né? Cada uma na sua casinha. Hoje existem cursos chamados Ciência da Natureza, né? Cursos que formam um profissional na área da ciência da natureza. Mas, infelizmente, esses cursos, eles às vezes são, assim, são mal interpretados até pelos próprios colegas do meio da educação. E com isso, né, a gente também atrapalha, assim, isso é um impedimento também para que a gente possa trabalhar esse conjunto, né? Entender que a ciência não é só da química, da física, da biologia, mas é da língua inglesa, da língua portuguesa, da sociologia, geografia. E com isso, como o Raimundo aqui faz a pergunta também, o Raimundo pergunta, o senso comum e o senso crítico entra na construção do ensino de ciências, quer dizer, então, talvez se a gente conseguisse trabalhar tudo como uma coisa homogênea, facilitaria esse nosso trabalho de mostrar como que o senso comum e o senso crítico podem entrar na construção da ciência. Não sei, eu deixo aí essa pergunta para vocês agora debaterem. Posso falar um pouquinho, Sim, professor. Camacho? Era um dos, quer dizer, essa pergunta está relacionada, né, com isso de ensinar em casa, de aprender em casa com a família, né? Mas nós já vínhamos pensando dessa questão da relação entre o conhecimento popular, da cultura das famílias, e o conhecimento acadêmico, o conhecimento que é ensinado na escola, né? E a atitude, geralmente, é que o conhecimento popular, ele é constituído de superstições, de coisas que não estão corretas, que o correto está na ciência. Então, quando a gente ensina ciências, muitas vezes a gente adota uma postura de negar o conhecimento da família, né? Um dos pontos que eu acho muito importante a gente pensar é que o conhecimento científico, ele tem raízes muito antigas, né, no desenvolvimento da humanidade, e ele nasce de conhecimentos empíricos, de observar, como a Kátia disse, que plantinhas, que folha faz bem para diarreia, que folha faz bem quando eu estou com dor de cabeça, ou dores musculares, né? Assim como uma seleção de plantas silvestres para domesticar e fazer as plantações, enfim, o conhecimento acumulado pela humanidade, ele tem esse lado de conhecimento chamado popular. É lógico que dentre o conhecimento popular, ainda mais num país em que a migração é atônica, né, as pessoas são, é um termo talvez forte, mas são arrancadas das suas regiões, e isso na nossa história brasileira é desde sempre, né? Então, o conhecimento acumulado, né, em relação à natureza, para populações que moram mais perto da natureza, ele muitas vezes ele fica prejudicado, né? Mas ele existe, assim como existe o conhecimento profissional, né? Os pais, o pai ou mãe que tem uma profissão que envolve ou a química ou a eletricidade, ou, enfim, várias possibilidades, né? O eletricista, encanador e muitas outras profissões. E a gente tem esse hábito de dizer, não, a ciência fala isso, acredite, né? E eu acho, né, nós temos trabalhado há mais ou menos 1 ano e pouco, com essa ideia de aproximar o conhecimento acadêmico, científico, do conhecimento popular. Então, os chás, por exemplo, né, muitas vezes eles foram, a indústria farmacêutica, muitas vezes, levou para a sua produção a partir e atualmente ainda, né, de conhecimento dos indígenas lá da Amazônia, e são indústrias farmacêuticas de fora, não são nem brasileiras, né, a gente perde a oportunidade de usar o conhecimento que a nossa população tem, né. Então, num projeto que a gente está desenvolvendo agora, que tem a ver, que está nesse momento de trabalhar, de ficar em casa, é a observação do céu, né?
E os familiares, então a gente propõe para as crianças, para os jovens, convidarem os seus familiares para observar o céu, para registrar, para conversar sobre o que eles pensam do céu, sobre as relações com a Lua, de várias coisas que se acreditam, né? Ou sobre a estrela d'alva, que a gente chama de planeta Vênus, né? Então, há várias coisas que a gente pode envolver a família, isso é um exemplo só, né? Acho que qualquer outra coisa, como a Kátia citou, o bolo, o chá, ou consertar, trocar o chuveiro, arrumar o chuveiro, tudo isso tem que ser relacionado e aproximar, né? Não sair dessa postura de dizer, olha, você e a sua família não sabem nada, né? Nós aqui vamos ensinar para você o que é verdade, né? E aí eu gostaria até de comentar uma pergunta feita aqui pelo Wilson sobre a questão do terraplanismo. Como que é a pergunta mesmo? Ele pergunta como é que você pode contrapor, né, o terraplanismo com o ensino de astronomia, o ensino de ciências. Então, eu acho que essa pergunta é importante pelo seguinte, ela se relaciona diretamente com o que eu comentei antes sobre ensinar o sistema solar, né, a translação e a rotação da Terra, sem ir lá fora olhar para o Sol, né? Como é que eu posso, se eu não vou lá fora observar, perceber que o Sol passeia pelo céu, nasce no leste, morre no oeste, passa pelo topo, mas não é a pino na maior parte do tempo, observar tudo isso, e aí eu digo, não, olha, o que acontece é que a Terra gira em torno dela mesma. Bom, o que eu estou ensinando se não é um dogma? Porque eu não propus observação, eu não fiz observação, e eu digo, é assim que a ciência concluiu, né? Então, é muito possível você observar o céu, o Sol, viajando no céu, discutir referenciais relativos, se eu estou no ônibus, eu vejo o ponto chegando, e quem está no ponto vê o ônibus chegando, então, quem se movimenta, o movimento é sempre relativo, e é válido, né? Por isso que a humanidade demorou tanto tempo para conseguir construir esse modelo de que a Terra, isso é um modelo, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Porque ninguém sem, né, além de outros tipos de resistência, de um conhecimento que era estabelecido de que a Terra era o centro do universo, também tem a questão de que eu não sinto o movimento da Terra, né? Agora, por que a Terra gira em torno do Sol é o modelo que a gente ensina? Porque nele é fácil colocar todos os planetas girando em torno do Sol. Não é que está errado dizer que da Terra o que a gente vê é o Sol girando em torno da Terra, né? Então, a gente tem que, se a gente não utiliza a observação e a construção de modelos junto com os estudantes, ele não tem por que acreditar, a minha autoridade, a autoridade do livro ou do site é tão grande quanto a de qualquer outra pessoa que afirme outra coisa, né? Então, é nesse sentido que a observação e a construção do modelo tem que ser junto com o estudante, construindo a autonomia. Eu acho que teve uma outra pergunta do Cláudio aqui, né, que fala sobre a autonomia e o protagonismo, né? E a pergunta do Raimundo, que a senhora está colocando, a Kátia, a senhora o diálogo entre o senso comum, né, e o conhecimento científico, né, que a senhora está comentando e a Kátia comentou também. Então, só para concluir, né, eu acho que o prazer maior nesse ensino de ciências é quando a estudante percebe que ele consegue pensar, fazer hipótese, conversar com o outro, discutir. É aí que está o grande prazer. Claro que brincar com uma lanterna, uma lâmpada, é mais divertido do que copiar a fórmula da lousa. Mas não é esse quer dizer, esse não é o principal. O principal é que ciência envolve observação e experimentação, e que o prazer está na capacidade em você se sentir autônomo. Eu posso pensar, né? Eu não tenho que copiar o livro e repetir coisas que outros falaram sem entender, né? Eu acho que essa autonomia dá um prazer enorme, eu acho que é o objetivo de toda a educação, né?
para complementar o que a Vera está Só falando. aproveitar que você Vera falou, quando eu era criança, eu colocava a lupa no sol para queimar papel, né? Adorava isso, com fogo. Ainda bem que não foi para queimar formiga, porque eu já ia falando que ia queimar formiga. Não, as outras maldades, melhor não falar. Então, só para citar de novo aqui, ó, eu aconselho demais esse aqui, ó, o Boaventura Souza Santos. Esse é um livro que ele tem, mas ele tem outros. Ele faz essa crítica muito forte. Ele até usa esse termo, crítica forte, no ensino de ciência, né? Porque quando a gente fala em ciência, qual é a visão que a pessoa tem de ciência? Do cara de branco de avental do laboratório. Então, é o cara, não é a mulher, é louco, um ser que não é sociável, que ele fica lá, e não é, né? A ciência se constrói na sociedade. Então, é a observação. Então, se eu chegar para o aluno e falar, ó, a Terra é redonda, e ele não observar e não fizer experimento, não é um dogma. Então, ele precisa experimentar, ele precisa chegar à conclusão. Você dá argumentos, dá observações a fenômenos, e ele vai chegar à conclusão se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Por isso que hoje você tem os alunos acreditando, porque foi colocado, por exemplo, as fórmulas para eles, as equações, e ele não teve o prazer de fazer ciência. É que nem quando a gente está lá no ensino fundamental, a professora fala assim, ó, a água é insípida, a água não tem gosto. Gente, todo mundo sabe que é mentira. Dependendo de onde é a fonte, ela vai ter gosto diferente. E o aluno acha que... Aí você dá garrafas para os alunos de água com rótulos diferentes, ele fala, nossa, mas a água não é tudo igual? Né? Então, é aquela história. Então, o fazer ciência, ele precisa envolver todo o contexto. Por isso que ele precisa envolver toda essa ecologia de saber, toda essa diversidade de conhecimento. O aluno apropriado disso, ele vai ter autonomia de criticar. Eu lembro que uma vez, né, citando o Paulo Freire, não sei se eu posso falar, né, se eu não vou ser perseguida, mas já foi. Quando ele ensinava a palavra tijolo, Bolsonaro que nos escute, não, mas não é política, então tudo bem, foi empolgação. Quando o Paulo Freire falava que ele ensinava a palavra tijolo, ele explicava tijolo, mas para que é o tijolo? Ele ia falar da mão de obra, do operário, que ele não recebia salário. Questão do tijolo, que você vai ser mais ecologicamente correto ou não. Então, não é só a palavra tijolo. É a construção do que o tijolo significa. É a mesma coisa. Então, falar, o sol. Então, o que é o sol? Né? É toda a construção do que significa o sol. Né? Pode ser místico, não pode ser místico, então isso é muito importante. Isso é o prazer de ensinar. Então, eu hoje, depois de anos ainda aprendendo, se eu não sentir esse prazer, eu não ensino. Kátia, e uma coisa que você falou muito interessante é o assunto das representações da ciência, né? Eu me lembro, já fazendo propaganda do Encontro USP Escola, é que numa palestra de uma professora da USP, acho que da área da biologia, da faculdade de biologia, a representação daqueles que às vezes coloca o cientista louco, né, explodindo, barbudo, barba branca, cabeludo, fazendo aquelas loucuras. Então, são as representações que as pessoas levam daquilo que é ser cientista, do que é aquilo pesquisar, fazer ciência, né? Quando eu vou ao laboratório com meus alunos, eles perguntam logo se vai explodir, se vai pegar fogo. Então, veja como essas representações já vêm de gerações, né? E isso é uma outra coisa que você falou que a gente precisa combater também, né? Precisa tentar modificar essa ideia do que fazer ciências é ser louco e, como você falou, branco, né? Então, tem uma série de coisas. E lembrando que muitas mulheres, né? A maioria das mulheres que participaram aí da ciência, Marie Curie, entre outras, Prêmio Nobel de Química, enfim. A gente tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto. Mas acho que a Gi entrou, acho que a Gi também quer fazer algum comentário. Não sei. Não, eu só queria dizer que, assim, esse lance de contextualizar a ciência é muito legal, porque eu acho que talvez seria uma maneira de aproximar
esse novo público que está vindo e desmistificar que a ciência está somente dentro dos laboratórios. Porque eu acho que tem muita gente que ainda pensa que ser cientista é ficar dentro de laboratório, né? Tem que usar aquele jaleco branco e tal, e fica lá com os tubos de ensaio e tal. E aí, a Kátia, no nosso ensaio da semana passada, ela falou uma coisa que não me saiu da cabeça, eu até anotei aqui, e a frase vai ficar, essa pergunta vai ficar, por que o feijão, ele tem que ser cozinhado na panela de pressão, né? Nossa, isso ficou assim na minha cabeça, que eu falei, caraca, realmente. Então, assim, por que o ovo, né, tipo, cozinha ali? Então, são questões, assim, muito interessantes, que, de verdade, eu, fora da área de ciências, eu jamais podia imaginar, enfim, em fazer. E aí isso me faz lembrar de um professor meu, que eu tenho ele muito carinho, meu professor de biologia, o Paulo Sérgio, da aula aqui em Jundiaí. Ele foi meu professor de biologia no fundamental, e depois eu tive o prazer de trabalhar com ele na escola, e ele contextualizava muito o ensino de ciências e química, e eu lembro uma aula que ele deu dentro da sala de aula, que ele ensinou os alunos dele a fazer pão. E foi muito legal, porque ele colocou os alunos, né, com a máscara, com o jalequinho, amassou o pão, e aí, enfim, tem tudo isso gravado, documentado, ele ensinando o processo de fermentação do pão, aí ele levou os alunos até a cozinha. Nossa, isso me marcou tanto, né? E é uma coisa, assim, muito é importante contextualizar. Mas hoje, não sei se a gente travou de novo. A mão na massa, como o próprio. Então, eu só queria dizer isso que Eu acho que então, o Cláudio fez uma outra pergunta aqui. Isso eu ia falar, porque achei interessante a pergunta do Cláudio, professora, que ela fala que ele fala que é das bruxas e das bruxas. E nós sabemos que antigamente, por que surgiu as bruxas, né? Porque antigamente o saber era passado pelas mulheres, né? Através da oralidade, porque os homens saíam para caçar, para as guerras, e as mulheres que ensinavam através da oralidade às crianças. E essa oralidade, em determinado momento da nossa história, esse conhecimento passou a ser perigoso para pessoas que dominavam. Então, aí essas mulheres começaram a ser caçadas e mortas, né? Então, aí, assim, e como é que você justifica esse assassinato? Porque elas são bruxas. Aí você começa a demonizar o conhecimento, né? Então, é interessante isso que o Cláudio falou, quer dizer, as bruxas, os bruxos, o conhecimento oral transmitido através da oralidade, em lugares que às vezes não tinha escrita, né? E mesmo assim eles faziam ciência e passavam esse conhecimento, esse debate que a gente está falando. Então, acho que a pergunta do Cláudio aí, a observação dele, junto com o que a Gi falou, muito interessante. Aí eu deixo para vocês agora comentarem. Na verdade, o desenvolvimento do conhecimento, essa coisa de pensar, né? Vocês mencionaram várias vezes aí que o cientista é um cara lá no laboratório de jaleco, etc. E eu acho que tem um outro aspecto do ensino de ciências que é horroroso, que é como se a ciência fosse construída por alguns gênios, que ao longo dos séculos, cada século teve o seu gênio. Que quer participar da live também. E a maçã caiu na cabeça, e o Newton inventou. Não é isso. A ciência é uma construção humana que começa lá, muito lá atrás, né? Eu estava pensando sobre isso, até o registro, né? Para quem mora em regiões que tem... esqueci como é que chama os desenhos na pedra, muito antigos. Me fugiu agora a palavra. Rupestres. Pinturas rupestres, né? Já é um registro de conhecimento, né, de como as pessoas viam, do que eles viam em volta deles, ou seja, a humanidade tem essa coisa linda de observar, de registrar, de imaginar, né? E quando a ciência é contada como uma coisa de gênios, você fica fora disso, né? O estudante fica fora disso. E se, além disso, você
diz que da onde ele vem as pessoas pensam tudo errado, aí né, são todos esses movimentos, e como o Camacho disse, né, a ciência que a gente conhece, a história da ciência que a gente conhece, é feita na Europa por brancos, tem um ou outro árabe entrando agora, e se lembraram que na Idade Média a ciência foi desenvolvida, né, por uma civilização árabe muito interessante. Então, você exclui, né, o estudante da possibilidade de pensar, né? Então, e os bruxos, né, ou as bruxas, por exemplo, tem o Giordano Bruno, ele foi queimado na fogueira, e ele era um cientista, ele fazia ciência, mas ele não pensava certo, né? Então, a questão não é perseguir quem pensa certo, é o livre debate, né? É a capacidade de pensar, a capacidade de relacionar coisas, que não é só na ciência, em qualquer coisa, na história, na geografia, é fundamental, né? O que a gente quer que a escola seja a formação de gente, de pessoas, de jovens que vão pensar, que vão usar o conhecimento que a humanidade acumulou ao longo de tantos séculos, né? Para pensar, para propor, para fazer, né? E então a redenção das bruxas, né, voltando aí ao tema do Cláudio, existe conhecimento que está fora da academia, né? Vou pegar um exemplo, existem ciências, existe a acupuntura, né? É um conhecimento milenar que está aí, né? Ele é um conhecimento empírico. Eu não sei sobre os estudos, se a academia foi lá, estudou, como é que funciona, por onde que passa, qual é o sistema nervoso que responde, mas ele funciona. Então, a academia que estude isso, né? Ao invés de negar isso é tudo besteira. Primeiro estuda, né? Então, eu acho que é essa postura de aceitar o conhecimento que existe, né? No meu tempo existia muito a coisa, não tome leite com manga, que é perigoso. Eu não sei se alguém, em alguma situação, teve alguma situação que a pessoa tinha problema com leite, né? Hoje em dia não tem muita gente que não pode com lactose, e para essas pessoas a manga com leite fazia mal, a gente não sabe, né? Então, a gente tem que desenvolver esse senso crítico, mas com conhecimento, com capacidade de pensar, de raciocinar, de criticar, né? Acho que é isso. Então, os bruxos e as bruxas estão redimidos nesse sentido, né? Pessoal, a livre pensar crítico, né? É questão também, a ciência ocidental, a senhora citou aí os chineses, a acupuntura, aí você tem os alquimistas, né, os árabes foram grandes alquimistas, né, e aí você tem a dominação árabe na Europa, você vê os problemas ali na Espanha, né, quer dizer, e todo esse conhecimento que a academia às vezes fala assim, não, alquimista não é cientista. Então, é muito interessante, e os alunos, às vezes, perguntam sobre isso, aí você leva para o lado místico da alquimia, a religião, a dominação da religião, fala, esse conhecimento pode, esse não pode, então, acho que também tem um pouco isso aí, a questão da ciência ocidental é certa, a oriental, né, não é certa, a Guerra Fria, enfim, são vários exemplos aqui, a gente pode colocar na fala da professora. Que a gente pode deixar para uma outra live, né? Continuar essa conversa. Marcar. É um papo bom, né? É um papo muito bom. Bom, nós já estamos chegando ao fim. Eu não sei se o Carlos, a Kátia e a Vera querem fazer as considerações finais. Eu registrei as 3 indicações de livro nos comentários, não deu para inserir a foto da capa, porque os comentários não permitem, mas eu inseri os nomes, tudo certinho dos livros. Aí eu não sei se vocês têm mais as considerações finais. Eu gostaria de aproveitar para falar do Encontro USP Escola, que acho que a gente falou muito de passagem, né? O Encontro USP Escola acontece desde 2011, são cursos e debates e palestras, e um grande encontro de professores da escola pública que acontecem em janeiro,
em geral, segunda ou terceira semana, e em julho, também segunda ou terceira semana, depende do calendário da escola pública, com cursos em todas as áreas, é um ponto de encontro de professores que querem transformar a educação do país, e trocam experiências, trocam ideias, se fortalecem nesse momento, tanto entre os professores da escola pública, quanto entre os professores da escola pública e os professores da universidade. Então, eu acho que, para quem não conhece, vale a pena conhecer. E é lá que a gente desenvolve essas ideias todas para compartilhar. Só lembrando que, por causa desses acontecimentos, né, da nossa nova realidade que estamos vivendo, o de julho, que sempre acontece em julho e janeiro, de julho ele não será encontro presencial, nós teremos na semana de 13, acho que é 13 a 17 de julho, algumas palestras, algumas conversas, tá? Nós teremos, se possível, né, um encontro em janeiro de 2021. Mas eu acho que uma coisa que a gente quer fechar é ensinar, a palavra, assim, ensinar precisa ser prazeroso, né? E nós, hoje, como professores, temos que... Eu sempre pensei assim, eu estou há mais de 25 anos dentro da sala de aula. As únicas 2 licenças médicas que eu tirei foi das minhas gravidez, né? Que eu tenho 2 crianças. Mas, se eu não gostar do que eu estou fazendo, eu saio da sala de aula. Né? Eu acho que e outra, o que eu ia pensar? Acho que o professor ele precisa refletir qual é o meu papel como professor na sala de aula. Então, por que eu ensino química? Por que eu ensino física? E para quê? Isso é... Acho que a Kátia travou. Voltou, travou. Kátia? A Kátia travou. Voltei, Kátia, mas voltou. eu terminei, e aí deixo para o Camacho finalizar. Tá, Camacho? Eu terminei. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. A gente depois pode pôr as fotos dos livros. E é uma experiência. Perdoe-nos por qualquer coisa, porque essa é a nossa segunda, quem sabe da próxima. Eu quero finalizar, primeiro agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui, batendo um papo. Eu sou um fã incondicional do Encontro USP Escola. Eu sou fã incondicional do GPEC, lá da professora Maria Eunice, da Lu, né, do Fábio. Eu estou sempre lá, sempre aprendendo, né? Então, isso realmente, quando eu estou em São Paulo uma semana e volto para Marília, isso me renova. Nós brincamos que quem está lá são professores que estão inquietos, aí eu volto mais inquieto. Acho que isso é bem bacana. Então, realmente é um momento, né? É uma semana que a aprendizagem é fantástica. E como a Kátia citou Paulo Freire, ninguém aprende sozinho, né? A gente aprende com o outro e pelo outro. Então, isso é uma coisa fantástica. Então, falar sobre encontros de escola, para mim, é chover no molhado e convido aqueles que não conhecem a estarem presentes. E foi muito bom, muito gostoso, estamos sempre aprendendo. Espero que a PEP continue fazendo esses encontros de quarta-feira, porque eu acho que quem assistiu também deve ter gostado, né? Eu espero que sim, pelo menos essa é a nossa intenção. E até a próxima. Obrigado aí por tudo. Desculpa alguma coisa. Como a professora Vera falou, nós estamos aprendendo, mas eu acho que foi bem produtivo. Bom, Kátia, obrigada. Professora Vera, professor Carlos também. Lembrando que semana que vem, no mesmo horário, às 7 horas, teremos outra live. Nós ainda estamos definindo o tema, mas até sexta-feira a gente compartilha, a gente divulga qual é o tema, mas, enfim, eu acho que esse é um meio da gente permanecer juntos em casa, e coloquem aí depois nos comentários o que vocês acharam, se tiver alguma pergunta, ou então alguma indicação de tema que vocês querem que a gente debata, e na medida do possível nós vamos estar colocando esses temas online para vocês. Boa noite a todos.
Na semana que vem, nos veremos aqui no site da APEP novamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Tchau.